bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula de controle de constitucionalidade. Depois daquele cafezinho reconfortante, vamos dar continuidade aqui ao estudo do controle de constitucionalidade. A gente viu que o controle é a verificação de compatibilidade entre o parâmetro e o objeto do controle de constitucionalidade. Inclusive, já vou até agora trocar aqui, ó. A gente tinha colocado normas constitucionais, agora você já sabe o que é o parâmetro. Então, é a compatibilidade entre o parâmetro e o objeto do controle de constitucionalidade. E o objeto controle de constitucionalidade. Nós vimos o que abrange aqui o parâmetro. O parâmetro são as normas constitucionais. E servem de parâmetro o quê? A parte permanente, o preâmbulo não é norma constitucional, e o ADCT. Tanto a parte permanente quanto a ADCT, decorrente aqui das normas originárias e as normas decorrentes de emenda constitucional, né? Que são as normas constitucionais derivadas, servem de parâmetro também. Fique ligado aqui, porque no ADCT nós temos normas de eficácia exaurida. Elas não servem de parâmetro do controle de constitucionalidade. Estão lá, mas elas não servem de parâmetro do controle aqui. Salvo no controle concreto, difuso, e a gente vai ver ainda posteriormente essa possibilidade, beleza? Nós temos aqui exemplos, né, de tratados e convenções internacionais que têm status de emenda constitucional e também servem de parâmetro do controle, formando aqui o que a gente chama de quê? Bloco do controle de constitucionalidade. Nós vemos que o objeto controle é a norma que será levada ao controle, comparando aqui com o parâmetro, né? Que, no caso do controle concreto aqui, é qualquer ato do poder público, tá? Normativo ou não, em vigor ou já revogado, inclusive, tá? Bem, nós vemos que na DI interventiva, ela é do controle concreto e o objeto é a violação de princípio sensível ou lei federal, então é um objeto bem restrito aqui. Falando de objeto restrito, a gente verifica isso no controle o quê? Abstrato, porque no controle abstrato nós temos 4 ações do controle abstrato: ADI, ADC, ADO e ADPF, e cada uma tem objetos específicos aqui do controle. No caso da ADI, lei federal, lei estadual, posterior ao parâmetro. ADC, lei federal posterior ao parâmetro. ADO, a inércia do poder público, né, em relação às normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas que dependem de regulamentação. E a DPF, ela tem um objeto subsidiário. Qualquer objeto que não é objeto de um instrumento que produz o mesmo efeito pode ser levada ao crivo aqui do STF por meio da DPF, tá? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Agora a gente entra aqui num dos temas mais top. Por quê? Porque é aqui que você vai entender as espécies de controle. Então já coloca no seu material: classificação do controle de constitucionalidade. Classificação do controle de constitucionalidade. Olha, a gente tem aqui basicamente 4 prismas para analisar aqui. Primeiro, quanto à natureza do órgão. Segundo, quanto ao momento do controle. Terceiro, quanto ao número de órgãos que exerce o controle. E quarto, quanto à finalidade do controle de constitucionalidade. Beleza? Bem, vamos analisar aqui inicialmente a classificação do controle de constitucionalidade quanto à natureza do órgão, tá? Quem pode realizar o controle de constitucionalidade? E aí nós vamos ter aqui, basicamente, 3 classificações. Olha, nós temos o controle político, o controle jurídico ou jurisdicional e o controle misto. O que é o controle político? Anote aí no seu material: é aquele exercido por órgão desprovido de jurisdicionalidade, ou seja, qualquer órgão que não integra o poder judiciário, tá? Então, o controle político é aquele realizado por qualquer órgão que não integra o judiciário, podendo ser, aí depende do sistema, né, do estado, do país, enfim, podendo ser realizado pelo poder executivo, pelo poder legislativo, ou por algum órgão que não integra nem o poder judiciário, poder executivo ou poder legislativo, mas que tem a função de realizar o controle. A exemplo, na França, uma corte chamada Corte Constitucional, tá? Corte Constitucional,
que não integra o Poder Judiciário e que tem a função aqui de realizar o quê? O controle de constitucionalidade. Então, neste caso, a gente vai chamar de controle o quê? Político, beleza? Fechou? Então, ó, exemplo de controle político, aquele realizado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, ou, por exemplo, aí na França, a Corte Constitucional, que não integra nenhum dos poderes, mas tem a função de realizar o controle de constitucionalidade, beleza? Olha, o controle jurídico ou controle jurisdicional é aquele realizado pelo poder judiciário, realizado então pelo poder judiciário, cabendo então ao poder judiciário aqui realizar o controle de constitucionalidade, beleza? Então esse aqui é bem tranquilo, tá? É aquele realizado então pelo poder judiciário, tá? Pelo poder então judiciário. Beleza? Bem, e temos aqui o controle misto. Professor, que controle misto é esse? No controle misto, nós vamos ter exemplos de controle político e controle jurídico ao mesmo tempo. A pergunta que eu te faço agora, o Brasil adotou o controle político, o controle jurídico ou jurisdicional ou o controle misto? Não, não foi misto não, meu querido, tá? O Brasil adotou o controle isso, muito bem, jurídico ou jurisdicional. Então, o controle jurídico ou jurisdicional foi adotado pelo Brasil, beleza? Então, o Brasil adotou este. Mas, professor, no Brasil, o Executivo e o Legislativo também não exercem o controle? Exercem, mas não prevalece esse controle pelos outros, como há uma preponderância do controle jurídico ou jurisdicional no Brasil. Então, vai cair na sua prova, prevalece a doutrina, que o Brasil adotou controle jurídico ou jurisdicional e não controle misto. Professor, como assim esse controle misto? O controle misto, por exemplo, que é adotado na Suíça, né? Suíça, lá, as leis federais, elas são verificadas aqui por uma corte constitucional. Então, as leis federais são objeto de controle político. Enquanto as leis estaduais, os cantões suíços, né, que é a Federação Helvética, os estados que integram a Suíça fazem leis, porque é federação. E essas leis estaduais, elas são submetidas ao controle jurisdicional, controle pelo Poder Judiciário. Note que os dois existem harmonicamente. Não é que há uma preponderância. Lei estadual, controle jurídico. Lei federal, controle político, tá? Beleza? Então, olha, na Suíça, nós temos lá o controle misto, tá? Controle misto em relação às leis federais, na Suíça realiza-se o controle o quê? Político, por uma corte constitucional. A exemplo aqui da França, né? E em relação às leis estaduais, exerce aqui o controle o quê? Jurídico, controle jurídico. Em razão dessa harmonia, podemos afirmar que na Suíça o controle é o quê? Controle misto, beleza? No Brasil, controle jurídico. E um exemplo aqui de controle político, né, que a gente inclusive mencionou aqui, é na França, tá? Na França aqui, a gente tem um controle político, fechou? Na Áustria também, que inclusive lá foi a origem do controle político, controle concentrado de constitucionalidade, a gente vai falar sobre isso aqui ainda, beleza? Então, ó, primeira classificação quanto à natureza do órgão. Se o órgão é político, controle político. Se o órgão é jurídico, controle o quê? Jurídico, né, que é o Poder Judiciário. E se o órgão é de forma harmônica aqui, político e jurídico, a gente vai chamar de controle o quê? Misto, beleza? Fechou? Bem, pessoal, então temos aqui essas três espécies de controle quanto à natureza. Próxima espécie aí é quanto ao momento que a gente realiza o controle. Quanto ao momento do controle aqui, nós vamos verificar se o controle é realizado durante a fabricação da norma ou se posteriormente a sua fabricação, tá? A norma está sendo construída. Se a gente realizar o controle durante a sua feitura, neste caso a gente vai chamar de controle o quê? Preventivo. Agora, a lei já está pronta, já está em vigor. Neste caso, se a gente realizar o controle o quê? Repressivo. Então, quanto ao momento aqui, a gente vai ter o controle preventivo,
controle preventivo e o controle o quê? Repressivo, tá? O controle preventivo, ele é realizado até a promulgação, tá? Ou seja, é aquele realizado durante a confecção da norma, tá? É aquele realizado durante a confecção da norma. Fechou? Belezinha? Então, até a promulgação da norma, até promulgou, ela já é lei. Se já é lei, então, neste caso, se eu realizar o controle depois da promulgação, esse controle é o quê? Repressivo. Fechou? O controle repressivo, por sua vez, é aquele realizado após a promulgação da norma. Após a promulgação da norma, beleza? Então, após a promulgação da norma, a gente tem aqui o controle o quê? Repressivo, fechou? Beleza? Controle preventivo até a promulgação. Após a promulgação, controle repressivo. Fechou? Tamo junto? Um exemplo aqui, só para você visualizar, a gente vai falar dos exemplos aqui, inclusive, no Brasil. Por exemplo, um projeto de lei apresentado no Congresso Nacional, tá? Na Câmara ou no Senado ali. Quem vai recepcionar esse projeto lá nas casas? Uma comissão que tem a função principal de realizar o controle de constitucionalidade, que é chamada CCJ. Note que ainda é projeto, o projeto nem foi aprovado ainda, ele está entrando. Então, um exemplo aqui de controle preventivo é o realizado pela CCJ, tá? Na Câmara dos Deputados, beleza? E o controle repressivo aqui, por exemplo, a gente tem o controle realizado pelo STF por meio da ação direta de inconstitucionalidade, tá? O STF, quando declara uma lei inconstitucional por meio da ADI, esse é um controle o quê? Repressivo, porque a lei já foi publicada, beleza? Fechou? Então a gente tem aqui esses exemplos. Falando de exemplos, a gente vai entrar agora nos exemplos, comparando controle político preventivo, controle político repressivo, controle jurídico jurisdicional preventivo, controle jurisdicional repressivo. Vamos lá então, pessoal? Vai ficar muito bacana agora, tá? Então, ó, no Brasil, a gente quer saber no Brasil, tá? Então, no Brasil, como que funciona aqui essa classificação entre controle político, jurídico, preventivo e repressivo? Vamos lá? Como eu disse para vocês, controle político é realizado por quem? Isso, por qualquer órgão que não seja o Poder Judiciário. No Brasil não existe uma corte constitucional fora do Poder Judiciário, tá? Existe a Corte Constitucional nossa, que é o Supremo Tribunal Federal, mas é o principal órgão do Poder Judiciário, tá? Então, controle político no Brasil pode ser pelo Poder Executivo? Sim. Pode ser pelo Poder Legislativo? Também. Então, olhe que o controle político é aquele realizado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, tá? Poder Executivo e Poder Legislativo. Pergunto, o Poder Executivo, ele realiza controle preventivo? Vamos lá, me ajuda. Professor, tá errado não? Tá, me ajuda? Também não é, né? Me ajuda, eu não posso iniciar a frase com um pronome oblíquo no início. Então, ajuda-me, tá? Ajuda-me. Vamos lá? Controle político, vai lá, me ajuda. Poder Executivo, controle político, tá? Preventivo, tem algum exemplo aí? Tem ou não tem? Isso, muito bem, meu querido. O veto do presidente, note que o veto, ele é realizado antes do projeto virar lei. Então, o veto pelo presidente da República é um exemplo de controle preventivo, tá? Então, veto jurídico do presidente é um exemplo aqui de controle político realizado pelo Poder Executivo, tá? E preventivo. Por quê? Porque ele é feito antes do projeto virar lei. O ato que transforma o projeto em lei é a sanção ou a derrubada do veto pelo Congresso Nacional depois que o presidente veta. O veto ele subdivide em duas espécies. Nós temos o veto político, quando o fundamento, o motivo que o presidente coloca no veto é a contrariedade ao interesse público. Então o presidente fala assim, esse projeto é contrário ao interesse público. Então, neste caso, esse veto é o quê? Político. Mas o presidente pode falar
que aquele projeto é inconstitucional, que ele está vetando porque é incompatível com o texto constitucional. Neste caso, a gente vai chamar de veto o quê? Jurídico. E quando o veto é jurídico, o presidente está realizando o quê? Um controle. Controle político, porque é pelo presidente. E esse controle pelo presidente, ele é um controle preventivo, porque o projeto ainda é projeto. Ele não virou lei. Ele só vira lei depois da sanção, tá? Belezinha? Bem, temos aqui exemplos de controle preventivo realizado pelo Poder Legislativo? Tem. E o exemplo a gente já trouxe aqui anteriormente, né? Que é aquele realizado pela CCJ, Câmara de Coordenação, Câmara de Coordenação, Câmara de Coordenação e Justiça, CCJ, Câmara de Coordenação, não, Comissão de Constituição e Justiça, comissão, né? Câmara não, tá? Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, tá? A Comissão de Constituição e Justiça, tá? Que é a primeira comissão que recebe o projeto na Câmara ou no Senado, que tem uma lá também com basicamente o mesmo nome, tem a função de verificar se aquele projeto é ou não compatível com a Constituição, tá? Controle político, porque é pelo Poder Legislativo, e preventivo, tá? Agora, temos aqui o controle político repressivo. Será que temos? Olha, muita atenção que pelo Poder Executivo, tem uma teoria, inclusive antes da Constituição de 88, que a doutrina defendia, que o presidente poderia, no ato da administração pública, deixar de aplicar uma lei por entendê-la inconstitucional. E ele precisava de motivar, tá? Esse era um exemplo de controle repressivo, porque ele deixava de aplicar a lei simplesmente motivando, beleza? Com o advento da Constituição, prevalece que o presidente ele não tem esse poder mais de deixar de aplicar a lei. Porque, como ele é um dos legitimados do controle abstrato de constitucionalidade, isso veio com a Constituição de 88, se ele entendeu que uma lei é inconstitucional, o que ele faz? Ele promove uma ação direta de inconstitucionalidade e pede declaração de sua inconstitucionalidade. Mas, professor, ele precisa de aplicar hoje. Ele pede a suspensão dos efeitos daquela lei para que ele não a cumpra, porque ele entende que aquela lei é o quê? Inconstitucional, beleza? Então, caberia aqui, então, ao presidente propor o quê? A ação direta de inconstitucionalidade. Mesmo poder foi dado aos governadores, que também têm o poder, não somente de aviar aqui a ADI perante o TJ para defender a Constituição do Estado, mas também perante o próprio Supremo Tribunal Federal para defender a Constituição Federal, belezinha? Então, neste ponto, como o presidente, o governador, tem esse poder, eles não podem deixar de aplicar a lei, simplesmente fundamentando que não vai. Porque as leis, depois de aprovadas e promulgadas, quando entram em vigor, gozam de presunção de constitucionalidade e só podem deixar de ser aplicadas quando forem declaradas o quê? Inconstitucional. E quem tem esse poder é o Poder Judiciário, tá? Principalmente aqui no controle abstrato, o Supremo Tribunal Federal. E para defender a Constituição do Estado, o TJ. Beleza? Fechou? Então, basicamente aqui tem essa teoria, mas eu vou colocar aqui que o presidente, o governador, eles têm o poder de propor a ADI e pedir a liminar para suspender os seus efeitos, tá? Beleza? Não são eles que estão exercendo o controle. Então, quem exerce o controle neste caso é o órgão ao qual foi dirigida aqui a ADI, belezinha? Fechou? Então, eles não exercem basicamente aqui o controle. Agora, a professora Natália Masson fala que os prefeitos teriam esse poder. Já que os prefeitos não têm o poder de propor ação, eles poderiam fundamentar a não aplicação de determinada lei por entendê-la inconstitucional, belezinha? Bem, vamos lá então agora falar de um exemplo aqui, né? De um exemplo de controle político realizado pelo Poder Legislativo repressivo. Isso, muito bem. No artigo 49 da Constituição Federal, diz que compete exclusivamente ao Congresso Nacional suspender os atos do presidente que exorbitem do poder regulamentar e os atos do presidente que exorbitem da delegação, tá? Então, tanto a lei delegada quanto os decretos emitidos pelo presidente aqui, se eles exorbitarem, cabe ao Congresso Nacional suspender esses atos.
Esses atos já estão em vigor e se eles exorbitam, neste caso a gente entende que eles são o quê? Inconstitucionais. Se eles são inconstitucionais, o controle realizado aí é pelo Congresso Nacional, controle político, então, e repressivo, tá? Beleza? Então nós temos aqui a suspensão dos decretos e da lei delegada pelo Congresso Nacional, nos termos, anotinho do seu material, do artigo 49 da Constituição Federal, beleza? Que diz que compete exclusivamente o Congresso suspender os atos que exorbitem do poder regulamentar ou da delegação do presidente, tá? Então, exemplo aí de controle político pelo poder legislativo e repressivo, fechou? Bem, agora a gente vai falar do controle político jurídico, tá? Perdão, controle jurídico, tanto preventivo quanto repressivo. O controle jurídico é aquele realizado por quem? Pelo poder judiciário. Pelo poder judiciário, tá? Pelo poder judiciário. Deixa eu colocar aqui só judiciário, que eu vou usar mais para frente aqui. Então vamos lá, pelo poder judiciário. Pelo judiciário, ok? Bem, e, na verdade, a gente já viu que no Brasil, como uma preponderância do controle pelo Poder Judiciário, o nosso é o controle o quê? Jurídico, né? O Poder Judiciário pode realizar o controle preventivo? Será que pode? Durante a elaboração da lei, o Judiciário declarar a lei inconstitucional? O Congresso está fazendo a lei. A CCJ está ali, eles estão debatendo. Seria demais o STF chegar lá e falar assim, não vai debater isso aqui, não vai debater aquilo ali, porque é inconstitucional. Ele espera, talvez nem vai ser aprovado, entendeu? Ah não, mas tem um caso de controle preventivo. E esse caso de controle preventivo, ele é admitido no Brasil, cai muito em prova, que é aquele realizado por mandado de segurança. Por mandado de segurança. E olha, esse mandado de segurança, ele tem como legitimado ativo aqui apenas, mandado de segurança aqui, ele é impetrado apenas pelo parlamentar da casa, onde encontra-se o projeto que ele entende que é inconstitucional. Note que é um controle preventivo, então significa que a lei está sendo o quê? Elaborada, tá? Então, o parlamentar da casa. Então, se o projeto estiver na Câmara, somente deputado pode impetrar. Se o projeto estiver no Senado, somente senador pode impetrar esse mandado de segurança. Quem vai julgar esse mandado de segurança? É o Supremo Tribunal Federal, STF, tá? Cabe, então, ao STF julgar esse mandado. E note, então, que é uma ação do controle concreto, tá? É do controle concreto porque é uma ação do controle concreto, mandado de segurança. Para resguardar o direito de quem? Direito subjetivo do parlamentar de participar de um processo legislativo constitucional, tá? Então, o mandado de segurança impetrado por parlamentar, só o parlamentar tem esse direito, a mesa não tem, a casa não tem, é só o parlamentar. É o deputado, se o projeto estiver sendo debatido na Câmara, ou senador, se o projeto estiver sendo debatido no Senado. Fique ligado, então, que é o da casa, como eu disse aqui, ó, é o da casa. Se o deputado, então, impetrou um mandado de segurança perante o STF, e o STF enrolou para julgar, e o projeto foi aprovado na Câmara, e ele já foi remetido para outra casa, não cabe análise desse mandado de segurança pelo STF, porque ele já perdeu o quê? O seu objeto, né? O parlamentar já não tem mais direito aqui, já passou, fechou? Então, arquiva-se esse mandado de segurança aqui, fechou? Então, ó, é possível controle preventivo de constitucionalidade? Sim, por meio de um mandado de segurança impetrado perante o Supremo Tribunal Federal por parlamentar da casa. Se o projeto estiver sendo debatido na Câmara, vai para é deputado que impetra. Se o projeto estiver sendo debatido no Senado, quem impetra aqui é o senador, belezinha? Agora, fique ligado aqui que tem uma restrição. Por quê? Esse mandado de segurança, perante o STF aqui, ele só vai analisar a inconstitucionalidade formal, tá? Se se tratar de lei ordinária, lei complementar, se for lei. A gente só vai verificar aqui, ó, a inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade formal, beleza? Ou seja,
somente e tão somente se o vício de inconstitucionalidade referir-se ao processo de elaboração, se o vício estiver na iniciativa, no quórum de aprovação, tá? Então, se violar normas do processo legislativo constitucional, normas previstas na Constituição, por exemplo, lá na Constituição Federal fala assim, ó, quem pode promover quem pode ter a iniciativa de propor aqui um projeto de lei ordinária? Um deputado, senador, comissão da Câmara, comissão do Senado, o presidente, naqueles assuntos, né, que ele pode propor, além dele ser legitimado universal, ele tem alguns que reservados a ele, o PGR, no caso aqui de organização do Ministério Público da União, o STF, em relação ao Estatuto da Magistratura, os tribunais superiores em relação à organização dos tribunais a eles subordinados, tá? Os cidadãos, por meio lá da iniciativa popular, né, que é o 1503, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 unidades da federação, e cada uma delas com 0,3% do seu eleitorado, tá? Então nós temos ali a iniciativa. Suponhamos que um projeto é de iniciativa reservada ao presidente, e quem promove aquele projeto, quem apresenta o projeto é um deputado. Neste caso, o projeto é o quê? Inconstitucional, na forma, inconstitucionalidade formal. O parlamentar, para não participar desses debates, né, perder o seu tempo ali, ele já pode impetrar um mandado de segurança para arquivar? Sim, porque a inconstitucionalidade agora é o quê? É formal. Agora, fique ligado, pelo amor de Deus, se tratar de inconstitucionalidade material, não cabe mandado de segurança. Como assim, professor? Se, por exemplo, a lei está prevendo ali uma pena de morte em tempo de paz. Neste caso, foi apresentado pela pessoa correta, o processo está tramitando normalmente de acordo com a Constituição. Cabe mandado de segurança aí? Não cabe, porque agora não há uma inconstitucionalidade formal, e sim inconstitucionalidade o quê? Material. Aí não cabe, beleza? Aí o STF tem que esperar essa lei ser aprovada ou não para que ele verifique. Fechou? Agora, no que tange a emenda constitucional, ela pode ser verificada aqui por meio de um mandado de segurança, tanto em relação à inconstitucionalidade formal e material. No que tange a material, em relação às cláusulas pétreas, tá? Então, olha, no caso da emenda aqui, tanto faz a inconstitucionalidade formal e material. E aí, anote no seu material, pois, inconstitucionalidade formal material, pois, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, não pode haver proposta de emenda constitucional tendente a abolir as cláusulas pétreas. Não pode haver proposta de emenda constitucional tendente a abolir as cláusulas pétreas. Como o próprio texto constitucional, ele afirma categoricamente que não pode haver proposta de emenda constitucional, não é emenda já feita, é proposta. Então, neste caso, é possível que o STF, por meio do mandado de segurança impetrado pelo parlamentar, verifique aqui a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional que seja o quê? Incompatível com a Constituição em relação ao assunto, em relação à matéria, beleza? Fechou? Então, ó, fique ligado, ó. O mandado de segurança só é cabível se tratar de inconstitucionalidade formal de lei. Se for de emenda constitucional, pode ser inconstitucionalidade formal e material, beleza? Fechou? Bem, pessoal, agora o controle jurídico realizado pelo Poder Judiciário, ele também pode ser repressivo. Essa aqui é a regra no Brasil, tá? Essa aqui, então, é a regra. E é aqui que a gente verifica, né, o controle concentrado e o controle difuso, tá? É aqui que a gente verifica o controle concentrado e o controle difuso, que a gente vai ver nesta aula e nas próximas aulas também, tá? Bem, quanto ao número de órgãos, a gente vai ver aqui agora, inclusive, essa classificação, ó, controle concentrado e controle difuso, beleza? Então, anotinha do seu material, terceira espécie aqui de classificação, a gente viu basicamente duas. Quais são? Quanto à natureza, pode ser político, jurídico e misto. Quanto ao momento, pode ser preventivo e repressivo. Agora, quanto ao número de órgãos, tá? Quanto ao número de órgãos, aí o controle pode ser um controle difuso ou um controle concentrado, beleza?
O que significa difuso? Isso, difuso significa espalhado, pulverizado, né? Se o controle, então, é difuso, é aquele realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário, tá? Basicamente, não é bem assim não, beleza? Então, vou até melhorar aqui a frase. Anote no seu material, controle difuso é aquele realizado por qualquer juiz ou tribunal. De novo, é aquele realizado por qualquer juiz ou tribunal. Professor, por que está errada a afirmação, inclusive cai em prova, é aquele realizado por qualquer órgão? Por quê? No Poder Judiciário, nós temos órgãos que não realizam controle de constitucionalidade. Por exemplo, um órgão que não tem força jurisdicional, o CNJ. O CNJ integra o Poder Judiciário, mas não realiza controle de constitucionalidade. Tá vendo? Então, neste caso, nós temos órgãos que não exercem o controle. Então, quem realiza o controle difuso? Qualquer juiz ou tribunal. De novo, qualquer juiz ou tribunal, beleza? Lembrando que no tribunal, a gente vai ver isso aqui de forma mais aprofundada, deve-se observar o princípio da reserva de plenário. Anote então essa observação no seu caderno, você vai entender na próxima aula, tá? No tribunal, deve-se observar o princípio da reserva de plenário. No tribunal, deve-se observar o princípio da reserva de plenário. E já coloco entre parênteses aí artigo 97 da CF. Artigo 97 da CF, que é o princípio da reserva de plenário. Beleza? Só, na verdade, nessa aula a gente vai ver basicamente aqui o que é, né, e o aspecto histórico, né? Esse aqui ele também é considerado controle norte-americano, estadunidense, porque sua origem se deu nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, lá no século XIX ainda, num caso que foi julgado pela Suprema Corte, de relatoria aqui do juiz John Marshall, tá? Em 1803. Em 1803, o John Marshall, ele tinha uma visão da Constituição, que a Constituição dos Estados Unidos, ela era uma lei muito importante, ela era a mais importante de todos os Estados Unidos, e nenhuma lei poderia confrontar com a Constituição, beleza? E no caso, então, Marbury versus Madison, tá? No caso aqui, Marbury versus Madison, o John Marshall, ele entendeu que a lei deveria ser declarada inconstitucional, tá? John Marshall aqui, que é um dos integrantes da Suprema Corte, beleza? Quem julgou foi a Suprema Corte, mas o relator aqui foi o John Marshall, ok? Bem, então, a origem do controle difuso se deu onde? Isso, muito bem, nos Estados Unidos. Controle norte-americano, controle estadunidense aqui. Quando se deu? Em 1803, no caso Marbury versus Madison, julgado aqui pela Suprema Corte, pelo juiz John Marshall. Na verdade, esse não foi o primeiro controle de constitucionalidade realizado lá. Na verdade, a origem é nos Estados Unidos, mas o John Marshall, ainda quando juiz, ele já tinha realizado um controle, tá? Só que neste outro controle que ele tinha feito, ele declarou a lei constitucional. Por isso que não teve tanta relevância assim, né, no direito comparado, mas sim, ele já tinha realizado anteriormente um controle. Agora, a primeira vez que uma lei foi declarada inconstitucional por violar a Constituição foi neste caso aqui do Marbury versus Madison em 1803, tá? Século XIX ali, início do século XIX, né? 1803, lá nos Estados Unidos. No Brasil, a gente inseriu o controle difuso aqui em 1891 por meio da primeira Constituição Republicana, tá? Inclusive o Rui Barbosa foi um dos autores, o autor, na verdade, e ele era um apaixonado do direito norte-americano. Inclusive a Constituição nossa, de 1891, era chamada Constituição dos Estados Unidos do Brasil, tá? E a gente criou aqui um Estado federal, e nesse Estado federal a gente copiou o controle difuso dos Estados Unidos. Então, o controle difuso criado nos Estados Unidos foi inserido aqui no Brasil em 1891, ou seja, no século XIX também, tá, pessoal? Século XIX, só que basicamente 90 anos depois, beleza? Bem, vamos lá agora falar aqui do controle concentrado, beleza? A gente viu o difuso é de onde? Isso, Estados Unidos, veio para o Brasil, 1891, por meio da primeira Constituição Republicana, beleza? Quando se deu lá nos Estados Unidos? 1803, no caso Marbury versus Madison, julgado aqui pelo juiz Marshall da Suprema Corte dos Estados Unidos, tá? Agora a gente vai falar do controle concentrado. Diferentemente de difuso, difuso significa espalhado, pulverizado. O
Concentrado significa que é num lugar só. A gente vai concentrar. Então, ao invés de espalhar, a gente vai juntar. Então, quem realiza o controle concentrado? Note que aqui é qualquer juiz ou tribunal, respeitado o princípio da reserva de plenário nos tribunais. Aqui é somente 2 órgãos no Brasil. Somente 2 órgãos do Brasil realizam o quê? O controle concentrado. No Brasil é só o STF e o... Não, o STJ não. Só o STF e o TJ. Para proteger a Constituição Federal, só o STF, Supremo Tribunal Federal. Para proteger a Constituição Estadual, só o TJ. Então, pelo amor de Deus, pessoal, a ADI e a ADC no TJ só se a violação for a Constituição do Estado. Não se pode promover um ADI perante o TJ para proteger a Constituição Federal. Se a norma violada aqui, o parâmetro for a Constituição Federal, somente e tão somente o Supremo Tribunal Federal realiza o controle o quê? Concentrado. Nenhum outro órgão no Brasil realiza controle concentrado. Somente quem? TJ, Tribunal de Justiça, e STF, Supremo Tribunal Federal. Só e tão somente, beleza? Esse controle aqui é o chamado controle austríaco, tá? Porque a sua origem se deu na Áustria. Por que austríaco? E por que se deu na Áustria? Porque o pai do controle concentrado é o autor da teoria pura do direito, Hans Kelsen, tá? O austríaco Hans Kelsen. Hans Kelsen, que na Constituinte de 1919, na Áustria, né, ele participou ali da Constituinte, ele foi nomeado titular da Corte Constitucional em 1920, quando o Estado foi criado pela Constituição, como membro vitalício da Corte, já que ele era o pai, né, da teoria pura do direito ali, beleza? E ele foi o autor aqui desse controle concentrado. Então, como ele foi o autor do controle concentrado, ele aplicou esse negócio no país dele, que foi na Áustria, tá? Por meio da Constituição Austríaca de 1920, tá? Constituição Austríaca de 1920 aqui, que deu origem, então, ao controle concentrado no mundo. Então, a origem, 1920, pessoal, bem mais recente, né? No século passado, 1920 aqui, Hans Kelsen cria, então, o controle o quê? Cria o controle concentrado, beleza? Por isso, austríaco. Cabe ressaltar que esse controle austríaco concentrado aqui, ele foi adotado pela França. Lembra aqui que na França a gente tem um controle realizado pela Corte Constitucional, que é um órgão não jurisdicional, e que realiza o controle aqui. E esse órgão, essa corte aqui, ela realiza o controle o quê? Abstrato concentrado, beleza? Então, na França também exerce aqui o quê? O controle concentrado. A origem foi na Áustria, mas a França também adotou este controle concentrado aqui, belezinha? Fechou? Bem, no Brasil, olha, note que aqui foi basicamente 80 e poucos anos, né? Já aqui foi mais rápido. Em 1920 criou, e no Brasil, em 1965, a gente já inseriu na Constituição do Brasil aqui o controle concentrado. Na Constituição de 46, né? Então, ó, no Brasil, a Constituição de 46 foi emendada em 1965. Então, o controle concentrado foi inserido por meio de emenda constitucional, por meio da emenda 16, em 1965 aqui, que emendou a Constituição de 1946, tá? Cabe ressaltar que hoje, a Constituição de 88, ela prevê tanto o controle difuso quanto o controle o quê? Concentrado de constitucionalidade, beleza? Fechou? Bem, então fique ligado aí nessas duas espécies de controle. Aqui, qualquer juiz ou tribunal respeitado nos tribunais da reserva de plenário. Controle concentrado, só o STF para proteger a Constituição Federal, só o TJ para proteger o quê? A Constituição Estadual, beleza? Bem, agora a gente vai para a última espécie aqui de controle, né? Última espécie, que é o controle quanto à finalidade. Quanto à finalidade do controle. Para que serve aqui a ação? Muito bem. Essa é a pergunta que você vai fazer. A ação que foi proposta serve para quê? Muito bem. A primeira espécie aqui é o controle concreto. O controle concreto, ele realiza análise de um caso concreto. Então, qual que é a finalidade da ação?
o processo aqui. A ação visa tutelar um direito subjetivo. Então, eu analiso um caso concreto. Eu viso aqui um direito subjetivo, um direito potestativo também, tá? Sem problema. Direito subjetivo, um direito potestativo, beleza? Direito subjetivo, direito potestativo, um bem na vida. Então, suponhamos que aqui o indivíduo esteja preso. Ele está preso por ordem do delegado de polícia. O delegado de polícia deu uma ordem de prisão e os agentes foram lá e prenderam. Não foi ordem judicial, foi ordem policial. Pergunta, essa ordem é incompatível com a Constituição? É ou não é? É. Por quê? De acordo com a Constituição, o indivíduo só pode ser preso em flagrante delito por ordem da autoridade judiciária competente ou por crime propriamente militar ou transação disciplinar militar. Se não nenhuma dessas hipóteses aqui, essa prisão aqui é inconstitucional. E suponhamos que o indivíduo está preso já faz uma semana, aí qual a ação que a gente vai impetrar aqui para colocá-lo em liberdade? Isso, habeas corpus. Então vai iniciar aqui um processo perante o Poder Judiciário para conseguir a liberdade desse indivíduo. Qual que é o direito que ele quer? A liberdade. Direito subjetivo à liberdade. E qual é o fundamento? A prisão é ilegal. A prisão é incompatível com a Constituição. E aí o delegado ele até pode manifestar no processo, dando informação, falando que ele tem amparo numa lei. Supomos que tem uma lei lá que diz que ele poderia fazer aquilo, que ele tem amparo numa lei. Só que essa lei é inconstitucional. Note então que o fundamento do direito é a inconstitucionalidade da lei, beleza? Se é a inconstitucionalidade da lei, então primeiro o juiz vai falar assim, essa lei é inconstitucional. Note que o juiz ele declarou a lei inconstitucional. Só que eu quero, nesse processo, só declarar a lei inconstitucional? Não, eu quero o direito, eu quero libertar o indivíduo, beleza? Então, o objetivo da ação no controle concreto é o direito subjetivo, o direito potestativo aqui, é o bem da vida, tá? Então, o controle é realizado por via incidental e prejudicial, tá? Então, o controle aqui, ó, ele é realizado pela via incidental e prejudicial. Note então que a gente pode chamar isso aqui por via de exceção, via de defesa, né? Via de exceção, tá? Por via de defesa, beleza? Controle incidental prejudicial, porque o controle é realizado na fundamentação da decisão. A decisão judicial ela é composta por 3 partes. O relatório, que mostra o que aconteceu no processo, a fundamentação, que é a razão que o juiz justifica a decisão dele, e no final ele dá o que foi pedido. Neste caso, o que foi pedido? A liberdade, o direito, tá? Beleza? Por exemplo, eu quero anular um ato administrativo, neste caso, ação desconstitutiva. Eu tenho direito? Sim. Por quê? Porque aquele ato foi amparado numa lei que é inconstitucional. Então eu peço para o juiz declarar a lei inconstitucional para anular o ato. Direito potestativo aqui meu. O que eu quero? Anular o ato. Só que para que o juiz anule o ato, ele tem que reconhecer o quê? Aquela lei inconstitucional. Note que ele realizou um controle. Só que ele não realizou o controle como se fosse a questão principal. Foi a questão que prejudicial, foi a questão incidental. Incidente, entretanto, aqui, então significa que ele verifica o quê? A questão prejudicial. O controle prejudicial, tá? O controle, ele é por via prejudicial. Primeiro analisa o controle, para depois analisar o quê? O direito da pessoa. Fechou? Belezinha? Tamo junto? Bem, o controle concreto ele pode ser realizado por que tipo de ação? Qualquer ação. Qualquer ação. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, ação popular, ação ordinária, ação lá do procedimento comum, uma ação no juizado especial criminal, juizado especial civil, ação civil pública, uma ação de improbidade administrativa, qualquer tipo de ação. Pode ser na ação, no pedido, na petição inicial, pode ser na defesa que o réu faz, tá? Então, pode ser realizado tanto pelo autor quanto pela defesa, beleza? Esse controle, então,
Ele é concreto porque eu verifico o quê? Um direito no caso concreto. Um direito que pode ser subjetivo, potestativo aqui. Ele é realizado por via incidental. O controle é a questão prejudicial do direito, beleza? Ele é por via de defesa, ou seja, por via de exceção. E ele é um controle o quê? Incidental, incidenter tanto, beleza? Show? Já o controle abstrato, qual que é a finalidade da ação? Neste caso aqui, a finalidade da ação é a proteção da ordem constitucional. Proteção da ordem constitucional. Proteção da ordem constitucional. Então a gente quer proteger a força normativa da Constituição, beleza? Então, se eu verificar que uma lei, o texto dela é incompatível com a Constituição, ou a forma por meio da qual ela foi criada é incompatível com a Constituição, eu peço diretamente ao Supremo Tribunal Federal, ele não vai analisar direito no caso concreto, eu já peço a declaração de inconstitucionalidade daquela lei. Se uma lei já existia e aí veio um parâmetro novo, uma emenda constitucional, ou a nova Constituição foi criada, tornando então leis antigas incompatíveis com ela, eu vou pedir para declarar o quê? Aquela lei não recepcionada, beleza? Então, a questão do controle aqui é a própria questão principal, beleza? E por quê? Porque aqui eu viso não o direito subjetivo, eu viso a declaração de constitucionalidade, eu viso a declaração de não recepção da lei, tá? Então o objeto aqui é o próprio controle. Note que o controle é a questão principal. O controle em si, ele é a questão principal da ação. E por isso que ele é por via de ação. Ele é por via de ação e não por via de exceção. Então ele verifica a questão do controle, é a questão principal. O controle, então, é a questão principal, beleza? Então, na decisão, falei para vocês que a decisão tem um relatório, a fundamentação e a decisão, né, que é o dispositivo. Neste caso aqui do controle abstrato, é no dispositivo, o que o juiz vai falar? Deu direito para A ou para B? Não, o que ele vai falar? Declara-se a lei inconstitucional, declara-se a lei constitucional, declara-se a lei recepcionada ou não recepcionada, entendeu? Então, neste caso, o pedido principal é a declaração de inconstitucionalidade, de constitucionalidade. Então, o controle em si é a questão que principal. O controle em si é feito por meio de ação, tá? O pedido é a declaração de constitucionalidade, o pedido é o controle, não é na fundamentação, é no próprio dispositivo da decisão, beleza? Fechou? Só, então nós vemos aqui, ó, 4 espécies de controle. Quais são? Controle quanto à natureza do órgão. A gente viu que no Brasil o controle em regra é o quê? Jurídico, e por isso, como essa preponderância, pode cair na sua prova que ele é jurídico, tá? Não é misto e não é político, tá? Em que pese ter exceção no Brasil, né? A gente viu aqui que é possível controle político no Brasil, sim, tá? Mas não é o que prevalece. Quanto ao momento, a gente viu que o controle pode ser preventivo ou repressivo. Quanto ao número de órgãos, ele pode ser difuso, qualquer juiz ou tribunal, ou concentrado, só o STF ou o TJ. O STF para proteger a Constituição Federal e o TJ para proteger a Constituição quê? Estadual. O controle quanto à finalidade ele pode ser concreto, e neste caso, o controle de constitucionalidade ele é realizado naquela ação, mas como razão de decidir, e não é o pedido principal. Já o pedido principal é a questão principal aqui, o controle é a questão principal aqui no controle o quê? Abstrato, beleza? Ocorre que o controle abstrato ele é feito no Brasil por meio do controle concentrado, tá? Então o controle abstrato ele é feito por meio do controle concentrado, o abstrato então ele é feito no STF ou no TJ, tá? O controle concreto ele é feito por meio do controle o quê? Difuso. Então qualquer juiz ou tribunal pode realizar aqui, na análise de um direito subjetivo ou potestativo aqui, de uma ação qualquer, o controle, tá? Difuso e por meio de exceção aqui, né? Na via incidental. Belezinha? Fechou? Lógico, aqui a gente viu a regra, porque tem exceção? Tem. É possível que controle concreto, concentrado? Sim, AD interventiva. É possível controle abstrato, difuso? Sim. Como assim, professor? Sim, por exemplo,
Quando a ADI é proposta no TJ para proteger a Constituição do Estado, se tratar de norma de repetição obrigatória na Constituição Estadual, é possível que depois que o Tribunal do Estado ele realize o controle aqui, abstrato, concentrado, é possível impetrar um recurso extraordinário. O recurso extraordinário é um recurso que denota aqui uma ação do controle difuso, tá? E aí quem vai analisar esse recurso é o STF, tá? Por meio de uma ação do controle difuso, mas ele está verificando o quê? Um controle abstrato de constitucionalidade. A gente vai chegar nesse ponto aí. Eu quero que você lembre aqui agora, que em regra no Brasil, controle concreto é pela via difusa. O controle abstrato é pela via o quê? Concentrada, beleza? Quais são as ações do controle abstrato? Já me fala aí, e isso muito bem. ADI, ADC, ADO e ADPF. Quais são as ações do controle concreto? Qualquer tipo de ação, tá? Beleza? Abstrato, ADI, ADC, ADO e ADPF. E controle concreto, qualquer tipo de ação. Cabe ressaltar que a ADI interventiva ela é do controle concreto, tá? Controle concreto e concentrado aqui, belezinha? Só, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar, a gente vai ter uma aula de inconstitucionalidade e vamos ter outras aulas aqui para falar tanto do controle difuso concreto e também do concentrado abstrato aqui, para a gente dar uma aprofundada nos nossos temas aqui. Muito obrigado, espero vocês na próxima aula. Já comece a resolver questões para vocês verificarem aqui que é fácil você acertar esse tipo de questão em prova. Tamo junto, até mais e tchau!